Muito bom dia. Cumprimento todos os presentes. Não vão estar presentes na terça Neve Rodrigues Lopes e Helena Amador Casqueiro, mas ofereceram já o seu currículo, que aliás é o suficiente para que os seus deputados tenham conhecimento do currículo. Penso que vou cumprimentar, e até para ficarem a conhecer quem são, a senhora doutora Teresa de Andrade Leal Coelho, indicada pelo grupo parlamentar do PSD, o Dr. Jorge Paulo da Silva Oliveira, como suplente, Fernando José Silva, indicado pelo grupo parlamentar do Chega, Fernando José Anastácio, indicado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Estava a ver se onde é que... Ana Rita Serra Andrade, indicada pela Iniciativa Liberal. André João Maurício Leitão Vemans, indicado pelo LIVRE. Sérgio Manuel Pratas, indicado pelo grupo parlamentar do PCP. Rodrigo Sampaio Roquete, indicado pelo CDS-PP. E Ana Cristina Delgado, indicada também pelo CDS-PP. E, portanto, eu desde já ia pedir uma breve introdução a cada um. Eu peço desculpa do formato e peço desculpa de estarem tantas... Mas, de facto, a indicação também chegou tardiamente, a última indicação. Algumas chegaram com bastante tempo, mas o último nome para completar a lista chegou bastante tarde. E portanto, foi assim um bocadinho em cima do que eu peço desculpa também, a convocatória que foi feita. Uma vez que a eleição vai decorrer amanhã, nós teríamos que fazer impertrivelmente hoje a audição. O que eu vos ia pedir era essa compreensão e essas desculpas por isso, não foi nenhuma desconsideração, e mesmo o tempo que vou dar a cada um para falar, como temos o plenário a iniciar-se daqui a meia hora e vamos já entrar dentro da hora do plenário, eu iria pedir que em breves 3 minutos, 4 minutos, no fundo também o que se trata aqui é de fazer uma breve apresentação do currículo e de certa forma das experiências que têm e que vos aportam conhecimento, qualidade e sabedoria para desempenhar encargos na Comissão Nacional de Eleições. Eu iria começar, vou começar assim, vou começar aqui pela doutora Teresa Leal Coelho, e dava-lhe 3 minutinhos para se apresentar. Muito bem, muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento-a, cumprimento a mesa, cumprimento todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e serei muito rápida. Eu julgo que o meu currículo é relativamente conhecido, pelo menos aqui nesta comissão, porque aqui passei bastante tempo. Efetivamente, a minha área de investigação é o direito internacional público e o direito constitucional e, naturalmente, os direitos humanos, que são comuns a estas duas áreas científicas. Exerço funções como membro da Comissão Nacional de Eleições desde o último mandato, portanto estou ainda em funções até pelo menos depois da eleição. Efetivamente aproveito esta oportunidade para referenciar aqui 3 ou 4 questões que a experiência que tive na Comissão Nacional de Eleições me leva a querer dialogar com os senhores deputados sobre essa matéria. Em primeiro lugar, temos uma lei que é de 1978 e que nunca foi revista. A lei que é o Estatuto que cria a Comissão Nacional de Eleições foi adotada em 1978, como sabemos, o contexto de 1978 era manifestamente distinto no que diz respeito à propaganda eleitoral, no que diz respeito aos veículos para exercer liberdade de expressão e propaganda eleitoral, e por isso considero que esta lei precisa de ser revista
é uma sugestão que eu dou, se me é permitido, aqui à Comissão olhar para a lei que cria a Comissão Nacional de Eleições, até porque a Comissão Nacional de Eleições foi ganhando competências à margem do próprio Estatuto, na medida em que as leis eleitorais foram alargando as competências da Comissão Nacional de Eleições, e os desafios nesta matéria são absolutamente essenciais. E depois da experiência que tive na monitorização das eleições, e têm sido muitas, mas sobretudo as eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira e as eleições legislativas e agora, futuramente, as eleições autárquicas, há uma questão que nos preocupa, nos tem preocupado bastante no âmbito da Comissão Nacional de Eleições, que não se aplica efetivamente às eleições autárquicas, mas que é o voto no estrangeiro. O voto no estrangeiro não tem corrido como a democracia exige que corra. Isto porque, muitas vezes, os atrasos na chegada dos votos nada têm a ver nem com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, nem com o sistema, mas tem a ver, muitas vezes, com os atrasos nos correios de expedição desses votos. E quando falo nos atrasos do correio na expedição desses votos, não falo inclusivamente de parceiros europeus relativamente aos quais os votos não chegam atempadamente para serem depositados nas urnas. E, portanto, eu acho que há aí temos que ter uma particular preocupação, e no âmbito da Comissão Nacional de Eleições, pelo menos neste mandato, temos debatido essa questão. E depois, no que diz respeito à propaganda, hoje os veículos de propaganda são diversos, a lei é muito clara, as leis sobre esta matéria são muito claras, e uma das preocupações que a Comissão Nacional de Eleições tem tido sobretudo, em relação aos abusos de algumas candidaturas no que diz respeito não só à propaganda em datas em que a propaganda já não é possível, designadamente na véspera e no dia das eleições. É evidente que as redes sociais hoje facilitam extraordinariamente essa questão, e também uma outra questão que eu tenho que trazer aqui, que é, vou já terminar, Sr. Presidente, uma outra questão que é a informação falsa, que é transmitida através das redes sociais em período de campanha eleitoral e fora dele, mas naturalmente em período de campanha eleitoral. E eu acho que estas preocupações devem ser preocupações prioritárias da CNE, e por isso as trago aqui às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigada, muito obrigada, Presidente. Sr. Fernando Anastácio. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, a mesa e os mais caros colegas deputadas e deputados. Eu, de facto, vou ser breve. Aliás, estive aqui há 3 anos para ser auditado, depois de ter estado aqui uns anos como deputado na Assembleia da República, para um mandato de 4 anos. Acontece que esta é a 3ª vez que aqui estou, portanto não deixa de ser, mas isto são, no fundo, as consequências e o resultado da democracia, o que nada tenho a questionar, e é sempre um prazer estar aqui nesta casa. Relativamente, como depois, em consequência do que disse, estou na Comissão Nacional de Eleições há cerca de 3 anos, portanto foi empossada a primeira vez em 2022, e este foi agora indicado para um 3º mandato. Preocupações, experiência e resultado da experiência destes 3 anos. Algumas das questões até já acabaram de ser aqui, que eu também gostaria de elencar, afloradas para a doutora Teresa, nesta intervenção que me precedeu, mas há aqui 2 ou 3 questões que me parecem... A problemática da lei da CNE, pois com certeza que o tempo, a realidade de 76 era uma, a realidade de hoje é outra. Mas sem prejuízo de... penso que não haverá nenhum problema como ao mundo que o legislador olhe para esta matéria, mas também não faço a leitura que os entorces ou as dificuldades do funcionamento da CNE estejam essencialmente colocados aí.
sem prejuízo que, obviamente, há sempre espaço para melhorar os diplomas legislativos. Aliás, porque a CLE tem tido alguma capacidade de autorregulação, digamos assim, para responder a muitos dos problemas que lhes foram e das competências que lhe têm sido atribuídas por força da legislação eleitoral ao longo dos anos e pelos próprios desafios que a sociedade vai colocando no domínio da eleitoral. De facto, no âmbito do domínio eleitoral, há aqui um problema que nos particularmente toca. A Comissão Nacional de Eleições, nos últimos anos, tem-se preocupado com isso. É uma matéria que merece reflexão, que é a temática da desinformação, e particularmente a temática da desinformação em período eleitoral. E digo em período eleitoral porque me estou a circunscrever à temática, ao problema, às competências da CNE, digamos assim. É óbvio que há discussões, inclusive no âmbito da CNE, do ponto de vista de como é que se pode interpretar as nossas competências, se chegam lá, se não chegam, mas pronto. Mas para evitar este tipo de questões, acho que aqui merecia uma reflexão e uma preocupação, porque hoje, de facto, a comunicação eleitoral e depois as práticas desinformativas que hoje temos, e das narrativas que se vão construindo, criam algumas dificuldades até do ponto de vista das competências e da intervenção, porque o papel da CNE é garantir que as eleições sejam livres e justas e democráticas, e narrativas desinformativas não contribuem necessariamente para esse efeito. E por isso queria deixar um enfoque muito particular sobre esta questão. Um outro problema que se põe é evidente. Há também uma necessidade, na nossa perspectiva, ou pelo menos na minha pessoal, de que se olhe para a legislação sobre a temática da neutralidade, da transparência, particularmente dos titulares dos cargos públicos, em processos eleitorais. Tem vindo hoje, essa é uma matéria a CNE, ao longo dos anos, tem vindo a construir uma doutrina relativamente consolidada sobre isto e com algum respaldo no Tribunal, também nas decisões do Tribunal Constitucional. Diga-se até que uma leitura mais permissiva que aquela que o próprio Tribunal Constitucional aponta, mas também, de facto, depois há uma dificuldade na percepção dos agentes judiciários sobre a mesma e, portanto, nomeadamente a percepção do Ministério Público, e há aqui diferentes leituras. Portanto, seria uma matéria interessante olharmos para isto novamente, para os partidos políticos olharem para isto novamente. As últimas alterações que temos disto, se não me engano, são de 2015 e, portanto, passaram 10 anos, a realidade vai mudando, uma velocidade vertiginosa, portanto, eu não deixava também estando aqui na primeira comissão, no sítio competente, um convite e uma sugestão, um alerta aos representantes eleitos pelo povo, para pensarem neste tema, porque será uma questão que se põe com alguma cuidado. E, por último, uma última nota muito simples. Autonomia, liberdade, a capacidade e o estatuto da Comissão Nacional de Eleições, que em 2013 houve uma alteração legislativa que tirou a competência financeira. Hoje não há dificuldades do ponto de vista, quer dizer, toda a gente tem a noção da responsabilidade do tratamento do dinheiro público, mas a forma como hoje está organizada e as competências que a CNE tem, onde algumas ações não pode fazer porque se tiver que praticar qualquer ato depois tem que passar aqui pela Assembleia da República, limita. Não estou a dispor em causa a aprovação do orçamento pela Assembleia, nem nada disso, nem a relação, que essa está perfeitamente estabilizada. Agora, a forma de funcionamento da autonomia da CNE, a autonomia financeira, acho que é extremamente importante. Aliás, nós já temos aqui organismos dependentes da Assembleia da República, estou a referir, por exemplo, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, esse seria, se calhar, um modelo que justificava. E eram estes os pontos que queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Fernando Silva, tem a palavra. Bom dia, os meus cumprimentos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais presentes. Eu vou ser muito breve, até porque vou-me desviar um pouco daquilo que foi dito até aqui, o que não significa que não corrobore o que foi dito, mas o objetivo também era apresentar-nos para tentar convencer os seus deputados que vão eleger os membros da Comissão Nacional de Eleições que vão fazer a escolha certa. E, portanto, faço uma breve apresentação pessoal e sobretudo, sobre aquilo que podem contar enquanto membro da CNE contribuir para a mesma. É a terceira vez que sou indicado para a Comissão Nacional de Eleições, o que não significa que exerça as minhas funções há muitos anos. As vicissitudes da curta duração das legislaturas assim o têm determinado. A minha área de formação, eu sou professor universitário na área de Direito, jurista,
julgo que também foi com essa mais-valia que me convidaram para o cargo. O que posso garantir é que, tal como fiz até aqui, que o farei com isenção, com o estrito objetivo de cumprimento da lei, e que o contributo para a discussão, quer para a doutrina, quer para, digamos, a jurisprudência da Comissão Nacional de Eleições, será feito em termos pessoais, independentemente da origem da causa do problema, independentemente de quem seja a força partidária ou a candidatura que esteja vinculada e ligada a essa questão, e posso garantir que a experiência me mostra que esse é o espírito generalizado que tem permitido que, na maior parte das questões, as decisões da Comissão Nacional de Eleições sejam tomadas por quase até por unanimidade na grande maioria. Portanto, haver um largo consenso nas questões. E esse, é verdade, também já teve melhores dias, mas são os tempos. Mas pronto, esse é o contributo que cada um procura dar, independentemente, olhar para as questões com isenção e sem a tratar de forma partidária. Da minha parte, não sou político, não tenho pretensões a político, nem jeito para isso, e por isso limito-me a contribuir desta forma. E, portanto, é essa a minha apresentação, e até julgo que cumpri menos dos 3 minutos. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Doutora Rita Andrade, tem a palavra. Muito obrigada. Desde já os meus cumprimentos à Sra. Presidente da Comissão e às senhoras e senhores deputados. Vou tentar ser concisa, até porque eu sou uma estreante nesta mesa e, portanto, vou reconduzir-me à minha apresentação. Desde já sublinhar que é com um sentido de elevada responsabilidade que me apresento aqui perante Vossas Excelências como candidata a membro da Comissão Nacional de Eleições, indicada pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Agradeço profundamente esta oportunidade, porque é uma pura missão de serviço público e que encaro com um profundo espírito de cidadania. Esta é uma oportunidade ímpar que poucos têm e que muitos gostariam de ter, de contribuir para a nossa democracia e de representar os interesses de todos os portugueses. Reconhecendo por isso que tem um enorme peso e que é um enorme privilégio. No que concerne à minha formação e o que é relevante para o exercício destas funções como membro da Comissão Nacional de Eleições, sou uma cidadã eleitora, sou jurista de formação, pós-graduada em Direito Tributário, exerci durante alguns anos advocacia em empresas privadas e, posteriormente, ainda vim integrar a carreira técnica superior jurista numa empresa do setor empresarial do Estado, na área da contratação pública. Até ao momento em que, em 2023, inesperadamente e num âmbito de um processo de seleção externo para o cargo de assessoria jurídica, surgiu a oportunidade de integrar os quadros da Iniciativa Liberal, onde tenho a função de assessoria jurídica à Secretaria-Geral. Não tinha um precedente de qualquer ligação partidária, nem sequer contacto com estes meios. Mais uma vez, sou uma estreante nestes meandros. Estou afastada da órbita política, o que me permite desempenhar estas funções de um ponto de vista puramente técnico e profissional. Na experiência que tenho junto da Secretaria-Geral da Iniciativa Liberal e junto desta visão do partido político que se candidata recorrentemente a atos eleitorais, tive uma experiência que me permitiu aprofundar o conhecimento da legislação eleitoral, dos seus processos, compreender os desafios práticos do prisma direto das candidaturas, dos candidatos, dos eleitores no exercício dos seus direitos. Já tive a oportunidade de coordenar, do ponto de vista quer jurídico, quer logístico e operacional, diversos processos eleitorais, desde as legislativas regionais dos Açores, a 2 da Madeira, a 2 eleições da Assembleia da República e às do Parlamento Europeu. E, por isso, naveguei por processos de apresentação das candidaturas, de constituição das mesas, no apoio a possíveis ações de propaganda política, no conhecimento de regras dos tempos de antena e no conhecimento também das diversas modalidades do exercício do voto. Foi no culminar deste conhecimento que, nos últimos 2 meses, já fui em substituição do membro indicado pela Iniciativa Liberal, cooptada para a Comissão Nacional de Eleições, e nestes 2 meses acompanhei de perto a atividade intensa desta Comissão durante períodos eleitorais e cujo trabalho é hercúleo, tanto dos seus membros como dos seus serviços, para cumprir as suas competências. Acredito que este percurso que agora vos apresentei me conferiu um conhecimento
técnico e um sentido crítico e uma experiência também empírica, quer das diversas pessoas com que trabalhei, quer das diversas circunstâncias no terreno, para contribuir ativamente para os trabalhos da Comissão Nacional de Eleições. Quero, por fim, afirmar, de modo inequívoco, e tal como fez o meu colega Fernando Silva, demonstrar que tenho plena consciência que a CNE, para cumprir a sua missão, não pode nem deve ser a extensão de qualquer força política e, com efeito, apesar de sermos indicados por grupos parlamentares, como todos os pares que aqui estão presentes, apresento-me com o compromisso de, uma vez eleita para a CNE, atuarei com total imparcialidade, isenção e rigor, respeitando a Constituição, a lei e, por último, tão só o meu sentido crítico e espírito. Creio que só assim a CNE poderá cumprir a sua missão de forma credível perante os olhos de todos os eleitores. Concluo assim a minha apresentação. As respostas às concretas perguntas serão para um momento posterior. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Dr. Sérgio Pratas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, também os candidatos à CNE. Sr. Presidente, eu tinha pensado trazer duas notas, uma sobre o meu percurso profissional e outra sobre alguns desafios que se colocam no âmbito da CNE. Vou prescindir da primeira nota face ao tempo que temos e num minuto. Eu estou neste momento a exercer funções de assessor jurídico na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, onde sou também responsável pelo acesso à informação e estou desde abril na CNE. E é a partir desta experiência que gostaria de colocar não aqueles que são os desafios que se colocam aos senhores deputados, mas aqueles que me parecem que são os principais desafios que se colocam à própria CNE neste próximo mandato. A CNE tem uma estrutura sólida, consolidada de muitos anos, tem uma equipa técnica muito competente e muito empenhada, com uma capacidade de adaptação às exigências de facto enormíssima e desempenha um papel extremamente importante do ponto de vista da garantia da realização de eleições justas, não é? E, portanto, isto é absolutamente essencial, na minha opinião. Agora, há aqui três desafios importantes da experiência que fui tendo na CNE ao longo destes 3 meses, que queria aqui sublinhar e que me parece que são desafios grandes para este próximo mandato. Em primeiro lugar, aquilo que é evidente é que a CNE desempenha e tem um papel extremamente importante do ponto de vista do esclarecimento técnico sobre os atos eleitorais, relativamente a todos os participantes no ato eleitoral, é muitíssimo eficaz e muito importante deste ponto de vista, mas há uma outra dimensão do esclarecimento que é uma missão da CNE que é muito importante, que é o esclarecimento cívico, o esclarecimento junto dos cidadãos. Aqui penso que, apesar de muito trabalho que já foi feito, há ainda espaço para melhorar e era muito importante, de facto, que esta fosse uma dimensão que nos continuasse a inquietar na perspectiva da avaliação, da melhoria contínua e de uma busca de uma maior eficácia e de um maior impacto. Um segundo desafio tem que ver com o estudo e o aprofundamento do estudo sobre esta área, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista da ciência política e da sociologia. Aquilo que reparei quando cheguei foi que, de facto, esta é uma área ainda muito pouco estudada do ponto de vista científico e penso que a CNE pode ter aqui um papel importante neste âmbito. Para terminar, a terceira e última questão, ou o terceiro e último desafio, é um desafio que já foi colocado aqui pelos meus colegas, o desafio da desinformação que nos inquieta e que nos suscita aqui, de facto, várias questões. Coloca-se a questão de, estamos perante um problema que é um problema complexo para o qual não existem soluções fáceis, mas é possível começar a fazer alguma coisa, mais que não seja estudar, aprofundar, conhecer exatamente o que é que está a acontecer, caracterizar o problema e procurar identificar algumas estratégias de atuação relativamente a esta matéria. Portanto, eu penso que estes são três, apenas para ser muito rápido, três desafios que se colocarão à CNE neste próximo mandato. E ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Roquete. Bom dia a todos, ainda não sou deputado, quem sabe um dia, não faz mal. Bom dia a todos, bom dia Sr. Presidente, a todos os membros desta Comissão e também aos senhores deputados. Eu, ao contrário do que foi feito aqui, não vou tanto centrar-me nos desafios, esses guardear-me-ei por uma altura própria, até depois de conhecer o melhor funcionamento da Comissão Nacional de Eleições, a sua adequação à lei e ao regimento e, portanto, até porque eu sou, digamos assim, sangue novo nesta comissão. Obviamente que encaro esta oportunidade com enorme sentido de responsabilidade, com enorme honra e, obviamente, farei o melhor que conseguir para garantir a imparcialidade
desta função, o respeito pela Constituição, pela lei e, acima de tudo, pela transparência que este cargo exige. Acho que é um cargo que permite que se faça uma coisa que é muito importante nos dias de hoje e que, se calhar, infelizmente tem sido um pouco ameaçada, que é a confiança total nas instituições. Eu, em particular, nunca exerci nenhuma função pública e, portanto, acho que essa visão também é interessante, no sentido de trazer essa capacidade de análise da importância que tem a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. E, portanto, é que também com essa perspectiva que tento, junto dos meus colegas membros, poder trabalhar no sentido de melhorar também a percepção e a confiança das pessoas relativamente à Comissão. Relativamente àquilo que é a minha pessoa, em particular, e aquilo que é a apresentação, pelo que percebi, há, de facto, muitas pessoas que têm uma formação de jurista nesta Comissão. Eu trago algo que pode ser interessante e diferente, porque eu sou um especialista em comunicação. Sou diretor de marketing e sou diretor de comunicação há muitos anos, diretor de marketing digital, tenho um profundo conhecimento sobre meios, sobre canais, sobre estratégias, sobre campanhas, sobre a utilização e o controle da informação e da propaganda. Para além disso, também sou um estudioso dos fenómenos da comunicação política, das campanhas políticas, da política internacional. Há uma área em particular que eu sou bastante curioso, que é, e acho que tem aqui uma importância fundamental, que é a diferença entre percepção e realidade, que acho que é algo que hoje em dia é fundamental também ser de alguma forma defendido, estabelecido e clarificado. Há uma grande diferença entre percepção e realidade. Infelizmente, hoje, muitas vezes a percepção é a realidade. E, portanto, esta perspectiva de conhecimento real, pelo facto de ter trabalhado muitos anos, não só do ponto de vista de agências, mas também do lado de um conjunto de empresas do setor privado e a experiência que também tenho dentro daquilo que são as minhas iniciativas políticas, permite-me, de alguma forma, ter um conhecimento que poderá ser interessante na perspectiva não só de melhoria daquilo que são a lei e o regimento, mas, sobretudo, também da questão do controlo e da análise, da avaliação, inclusivamente, de diferentes casos que possam surgir para análise por parte da Comissão. E, portanto, basicamente, a minha experiência profissional tem sido muito à volta da comunicação e do marketing em particular, e, pronto, estarei, obviamente, disponível para pôr em prática alguns desses conhecimentos, tendo em conta a particularidade da função e da Comissão em si, e estando sempre disposto a aprender com os restantes membros, e sempre com a imparcialidade e isenção, não olhando tanto a questões partidárias, até porque eu acho que a análise dos casos não pode ser doutrinada, porque senão estamos a cometer precisamente aquilo que queremos evitar, a doutrinação e assim a análise imparcial e isenta de tudo o que nos for colocado à frente. E é com esse compromisso que deixo aqui esta nota. Muito obrigado. Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Dr. André João Vemans. Bom dia. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a mesa, as senhoras e os senhores deputados. Em relação à apresentação pessoal, os senhores e as senhoras deputadas têm acesso ao meu currículo. Como disse, há cerca de um ano e pouco, um pouco mais de um ano, a minha área de formação é bastante diversa das anteriores. Tenho formação em Engenharia Física e Engenharia Informática, sou docente universitário na área da Engenharia Física, na outra sou estudante. Mas, além disso, tive a honra e o prazer de pertencer à 18ª Comissão Nacional de Eleições, onde já ganhámos todos algumas experiências que ainda não tinham, que era o meu caso, com as eleições regionais da Madeira, as eleições legislativas, e estamos a entrar num novo processo. Essa é a parte da minha apresentação pessoal, obviamente, como todos os meus colegas anteriores falaram, exercer na isenção e imparcialidade absoluta, não olhando para as questões de um prisma partidário, mas sim da questão da lei e do que é que a Constituição diz. Em relação a desafios da Comissão Nacional de Eleições, a vantagem de ficar para o fim é que já foi quase tudo dito e por isso não tenho muito para acrescentar. Concordo com as questões da desinformação e dos desafios novos que nos enfrentam, não concordo tanto na necessidade da lei e acompanho mais o Dr. Fernando Silva na alteração da lei de base, mas isso são questões mais à frente e estou à vossa disposição para qualquer questão que queiram fazer. Muito obrigada.
Uma vez que temos aqui também alguns dos indicados como suplentes, tenho todo o gosto de dar-vos 2 ou 3 minutos para também serem ouvidos. Portanto, a doutora Ana Cristina Delgado tem a palavra. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Eu, neste momento, exerço funções como assessora jurídica no Conselho Geral da Ordem dos Advogados, função que tenho exercido ao longo de 20 anos. Sou advogada de formação, exerci advocacia prática privada durante muito pouco tempo e tenho estado na Ordem dos Advogados desde então. No entanto, já fui assessora parlamentar no Parlamento Europeu durante 4 anos. Trabalhei para um eurodeputado português que estava no grupo dos liberais e democratas e ao longo da experiência que tive no Parlamento Europeu acompanhei a Comissão dos Assuntos Jurídicos, a Comissão da Cultura e do Emprego, várias comissões onde o meu deputado tinha assento. Portanto, estou familiarizada com o funcionamento de comissões, estou familiarizada com a preocupação que existe e que partilho com o que os meus antecessores disseram, com a preocupação de haver liberdade e clareza de informação de forma a impedir fake news. E estou aqui disponível para apoiar o Rodrigo quando ele não puder vir como suplente e sei que farei com muito gosto e com toda a isenção pelo gosto que eu tenho de trabalhar pela causa pública. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se o... deixei de o ver. Doutor Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não saí do Parlamento, estive 14 anos como deputado, deixei essas funções há sensivelmente 1 mês e alguns dias, exerço atualmente funções de chefe de gabinete parlamentar do PSD e não contava regressar a uma comissão parlamentar tão cedo. Portanto, é um enorme gosto, uma enorme honra, e ainda por cima, a primeira comissão parlamentar, que é sempre a mais importante de todas. A segunda nota para dizer, sinceramente, que eu espero não vir a assumir funções, em efetividade funções na Comissão Nacional de Eleições, porque significaria que teria que substituir a Sra. Professora Doutora Teresa Leal Coelho, o que significaria que a mesma Comissão perderia um dos seus elementos, um dos seus principais elementos, que tem desempenhado, à semelhança dos demais elementos, um papel preponderante e de excelência nos trabalhos que a Comissão Nacional de Eleições vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Uma terceira nota para dizer que eu julgo que os senhores e os seus deputados conhecem minimamente as funções que já desempenhei no Parlamento e outras que desempenhei fora do Parlamento. O meu currículo foi previamente distribuído, ou portanto, pelo menos pedi para a sua distribuição no dia de ontem. E se, como eu digo, a eventualidade tiver que vir a exercer funções na Comissão Nacional de Eleições, que eu espero que não venha a acontecer, a promessa que fica é que o farei, como se fizeram todos os demais, com a isenção, o rigor e a imparcialidade e a circunstância de ser indicado por um partido político não coíbe, nem é fator impeditivo que essa independência possa ser manifestada no exercício das funções, como não foi ao longo destes anos. E fico naturalmente disponível para as questões que entenderem colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, vou passar agora para os grupos parlamentares questionarem. Vou dar até assim... Sra. Deputada Paula Santos. Não sei o que é que querem, que eu inverta a ordem dos grupos para começarem a falar os que estão... Sr. Presidente, eu serei muito breve. Eu queria só informar a primeira Comissão e todos os presentes de que, dado o início do plenário, terei que me ausentar neste momento. E, Sr. Presidente, não queria deixar naturalmente de cumprimentar os candidatos, desejar naturalmente bom trabalho na Comissão Nacional de Eleições, porque é só de facto de uma grande importância para o nosso regime democrático e para assegurar naturalmente a realização de eleições livres e democráticas no nosso país. Era somente esta informação. Muito obrigada. Com certeza. O Sr. Deputado João Almeida também pediu a palavra. Sr. Presidente, para o mesmo efeito,
para cumprimentar todos os senhores candidatos, desejar felicidades. Eu acho que este é um órgão, nós procedemos às audições que legalmente são obrigatórias, mas obviamente é um órgão em que os partidos indicam os seus representantes e não faria qualquer sentido colocar qualquer reserva à liberdade de cada partido indicar quem lhe pareça mais adequado e, portanto, desejo felicidades a todos e votos de uma boa colaboração entre os partidos, a Assembleia e os representantes da Comissão Nacional de Eleições. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moaste tinha pedido a palavra, não? Não? Deputado Francisco José Ferreiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, naturalmente, saudar todos aqueles que aqui estão na satisfação de uma norma regimental, a sua audição. Esperemos que amanhã se concretize com a sua eleição. Agradecer também a todos aquilo que são os contributos que nos deixaram. Eu quero deixar nota que, pois, a maioria dos candidatos eu conheço, são reconduzidos. Eu integrei exatamente a Comissão Nacional de Eleições anterior e tive que renunciar na justa medida em que fui candidato a deputado e em abril abandonei, com isto significando também um pouco o conhecimento que tenho dessa mesma comissão, onde estive um ano depois de ter passado lá nada mais, nada menos do que 15 anos, porque eu estive lá 15 anos, enfim, há 4 ou 5 anos saí. Com isto querendo também significar que o agradecimento pelos contributos que nos deixaram é o mais importante, desde logo porque as ideias e os pareceres são comuns. Primeira questão, a lei da Comissão Nacional de Eleições, a lei 71/78. Independentemente de servir ou não servir, eu tenho entendimento e, portanto, agradeço. É necessário ponderar sobre essa mesma lei. E basta um fator que nos dá logo a ideia da necessidade de refletir, o legislador tem competência para isso, portanto, vieram aqui trazer-nos uma ideia àqueles que, efetivamente, têm essa legitimidade e essa competência, é que a Comissão Nacional de Eleições tem uma lei com uma dúzia de artigos e depois tem um regimento com 30 ou 40, que isto é um disparate, entre aspas, e com todo o respeito. Porquê? Porque se procurou sanar lacunas ou levar a esse mesmo regimento aquilo que a lei não pressupõe e, se calhar, pronto, é uma modesta opinião, extravasa aquilo que são as próprias competências que decorrem da própria lei. Portanto, isto é um indicador e eu agradeço, porque todos o disseram de uma forma geral e deixaram essa nota. Depois, os alertas para aquilo que os últimos atos eleitorais, que decorreram com normalidade, de uma forma geral, correram bem, a Comissão Nacional de Eleições acompanhou-os e, globalmente, independentemente de não haver ainda um balanço, o que é óbvio, naturalmente já deu para perceber e entender que há aqui algo comum que a questão da desinformação é qualquer coisa que é preocupante e que, portanto, carece de uma reflexão séria, pelo menos, enfim, não para aquilo que é o desafio dos próximos atos eleitorais, nomeadamente aquele que nos leva a 12 de outubro, mas para o futuro, em ordem a prevenir aquilo que a nova realidade que tem caracterizado os atos eleitorais o faz. De resto, não é por acaso que temos a eleição amanhã e a tomada de posse muito brevemente. Eu recordo que há um ano atrás, tendo havido eleições antes de maio, a Comissão Nacional de Eleições só tomou posse depois das férias. E, portanto, esta celeridade que agora foi dada com toda a normalidade, tenho eu o pensamento que não se pode dissociar da circunstância de preparar a Comissão e preparar para quê? Para aquilo que é o antes e o depois, no sentido antes e depois da campanha eleitoral para as autárquicas. Portanto, há um trabalho árduo em breve e isto leva-me, para não me alongar mais, reiterando o agradecimento pelos contributos que nos deixaram, que é o mais importante, para desejar a todos um bom trabalho. Ele é muito importante, a Comissão Nacional de Eleições tem um papel determinante que deve ser sempre assente, e que bom ouvir isso, na imparcialidade, e não é por acaso que o Sr. Presidente é indicado pelo Conselho Superior de Magistratura, é um indício para tal, mas desejar-lhes a todos e a cada um, portanto, as felicidades naquilo que é o seu desempenho, a bem da CNE. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-la a si, todos os colegas deputados e também os candidatos à Comissão Nacional de Eleições. Aproveito para iniciar e dizer que é, de facto, uma comissão que é bastante importante para aquilo que é o exercício democrático e eleitoral e que também irão exercer funções de máxima responsabilidade para o país e para a democracia. Parabenizo de uma forma particular aqueles que já são repetentes, e aqui os repetentes, ao contrário do sentido usual da palavra, têm um sentido positivo, é por uma boa razão que o são, mas também aqueles que, muito provavelmente, após o ato eleitoral, irão exercer estas funções pela primeira vez e que, pela análise dos currículos que nos foram enviados, certamente acrescentarão imenso nas diversas áreas que também têm de formação e também pela experiência de vida e profissional que trazem para esta Comissão Nacional de Eleições. Dizer também que é com muita alegria e felicidade que vejo que todos destacaram a questão da imparcialidade, e isso é muito importante naquilo que é a Comissão Nacional de Eleições e a sua função, em particular de fiscalização, de análise também das queixas e de algumas irregularidades que possam ou não acontecer durante os atos eleitorais, e a questão da imparcialidade, mesmo nomeados por partidos políticos, é fundamental para um exercício transparente e democrático desta comissão. Dizer que uma coisa que foi agora destacada pelo meu colega do PSD anteriormente, de facto os últimos atos eleitorais decorreram com normalidade. A CNE tem também uma maturidade já bastante grande e também muitos dos membros são, como disse, repetentes no bom sentido da palavra, mas permitam-me só destacar algo que foi referido pela doutora Teresa Leal Coelho, especificamente sobre os votos que dizem respeito aos círculos da imigração e que é algo que vemos com preocupação. Ainda que a tutela seja por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a CNE tem alguma responsabilidade do ponto de vista da fiscalização e também da emissão de pareceres ao aconselhamento, e neste sentido também eu gostava só que se pronunciassem um pouco mais a fundo sobre o que poderá ser feito ou o que vislumbram que possa ser feito para atenuar as desigualdades que existem do ponto de vista das votações, dos atos eleitorais, digamos assim, na parte entre os portugueses que residem em território nacional e os portugueses que residem no estrangeiro. Isto porque é algo que vemos com muita preocupação, porque temos muitos portugueses a viver fora do território nacional e cria-se aqui uma preocupação muito grande com a criação, digamos assim, de portugueses de primeira e de segunda do ponto de vista do acesso ao próprio ato eleitoral. E gostava que se pronunciassem sobre essa questão. Houve muitas denúncias, muitas queixas relativamente a boletins que chegavam, e eu sei uma vez mais que não é da competência da CNE esta parte, mas que chegavam ou fora do prazo ou que nem sequer chegavam, e isto coloca portugueses, igualmente portugueses, em diferentes patamares face a um ato eleitoral e à importância para a democracia que esse mesmo ato tem. Por fim, dizer apenas que, e no provável resultado da eleição de todos vós, que vos desejo um bom mandato também e que a vossa missão seja cumprida para bem da democracia e da transparência. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha. PS. Peço desculpa. É o Pedro Vaz que vai falar? Pedro Vaz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, quero por me cumprimentar todos os candidatos indicados pelos grupos parlamentares para a Comissão Nacional de Eleições. Folgo em saber, e é importante termos candidatos, pessoas que já têm a experiência de estar na Comissão Nacional de Eleições, e não fazendo esta audição apenas uma audição de circunstância, eu acho mesmo que temos que falar sobre a CNE e sobre o trabalho de Vossas Excelências na CNE. Portanto, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, aos senhores candidatos o entendimento sobre algumas coisas. O primeiro entendimento que eu gostava de saber, até porque foram questões suscitadas durante a última campanha eleitoral para a Assembleia da República, que é o que é que os senhores candidatos acham ou não relativamente à segurança jurídica que as deliberações da CNE têm que ter em relação à doutrina jurisprudencial, quer do Tribunal Constitucional, quer da própria CNE, no sentido de, sabendo nós todos, e foi aqui já referido pelos senhores candidatos, o facto de termos legislação com muito poucas alterações há quase 4 décadas, o que é que poderá levar a que na Comissão Nacional de Eleições
passa a haver entendimentos muito diversos daqueles que foram os entendimentos ao longo dos anos, e não estamos a falar na década passada, estamos a falar há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, noutros atos eleitorais que não nas últimas eleições legislativas. Aliás, vi com muita apreensão o facto de haver deliberações da própria Comissão Nacional de Eleições contrárias às informações técnicas jurídicas dos próprios serviços da CNE. E eu acho isso um bocado esquisito e gostava de perceber, por parte dos senhores candidatos, qual é que é o entendimento que têm do dissenso que pode haver entre a informação jurídica que vem dos serviços da Comissão Nacional de Eleições, dos serviços técnicos da Comissão Nacional de Eleições, ao órgão deliberativo da própria CNE. Qual é o limite desse dissenso? Qual é o limite dessa discordância onde se tomam decisões que não têm tido respaldo no âmbito da doutrina e da jurisprudência do próprio Tribunal Constitucional? Isto era a primeira pergunta que eu gostava de fazer aos senhores candidatos, para percebermos que CNE é que vamos ter para a frente, se é uma CNE que dá segurança jurídica aos cidadãos e a todos os agentes eleitorais, ou se é uma Comissão Nacional de Eleições que está também contagiada pelos sinais dos tempos, onde aquilo que era uma tradição jurídica de segurança dos atos processuais e atos administrativos, passa agora a ter uma latitude muito diferente de tempos que me espantam vir a assistir. Depois, gostava também de perguntar aos seus candidatos, ouvi aqui com atenção várias preocupações, desafios. Como sabem, há determinado tipo de leis que é muito complexo conseguirmos mudá-las, exigem maiorias qualificadas no Parlamento e isso implica um consenso muito alargado. E se calhar é por isso que não temos tido a oportunidade de melhorar legislação que já devia ter sido melhorada, obviamente da publicidade da propaganda eleitoral, dos próprios estatutos da Comissão Nacional de Eleições e eventualmente das leis eleitorais. Temos já uma miríada de leis eleitorais, tendo já sido aqui neste Parlamento várias vezes invocada a necessidade de uma codificação eleitoral. Em todo o caso, a responsabilidade não é de Vossas Excelências, a responsabilidade é mesmo das pessoas que estão aqui deste lado a fazer essa audição e, obviamente, teremos que olhar para isto com atenção no sentido de nos adaptarmos aos tempos. Ouvi também com muita cuidado e atenção a questão que ressalvaram, e também já foi aqui manifestado por alguns dos grupos parlamentares, que tem a ver com a desinformação, não digo só eleitoral, mas a desinformação da propaganda, costuma-se usar os fake news, mas em todo o caso a desinformação que graça, nomeadamente em processos eleitorais, e o quão mau isso pode ser para o nosso sistema democrático e para termos eleições verdadeiramente livres e democráticas. Eu gostava de deixar uma última pergunta aos senhores candidatos. Tem vindo a ser recorrente nos últimos tempos, se calhar os smartphones ajudaram, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, a que começa a haver divulgação, nomeadamente nas redes sociais, de fotografias das pessoas com o seu voto, em determinado tipo de eleições. Como sabem, o voto é secreto, mas tem havido a disseminação de fotografias de pessoas com o seu voto. Eu gostava de saber o entendimento dos senhores candidatos, se acham ou não que essa prática pode ou não pode violar os princípios constitucionais no que diz respeito à secreticidade do voto e se isso pode ou não levar a práticas de coação sobre cidadãos para votarem num determinado sentido com essa divulgação das fotografias. Muito obrigado. Muito obrigado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Deputado Rui Rocha, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo todos os presentes nesta candidatura à Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições tem uma relevância, uma responsabilidade óbvia em garantir o processo democrático. Terão, no pressuposto da eleição, terão essa responsabilidade e de representarem os portugueses para assegurar que os processos eleitorais decorrem de forma absolutamente democrática e imparcial. E desse ponto de vista eu queria partilhar convosco a preocupação, que agora está já enfim, ultrapassada, mas que não deixa de ser relevante, relativamente a factos passados
em que, na nossa opinião, não houve a prudência necessária, nomeadamente do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, e que essa falta de prudência levou a alguma confusão pública. Recordo, nomeadamente, um episódio em que foi anunciado de forma equivocada a proibição de um evento partidário e um outro episódio em que foi divulgada a existência de uma alegada queixa contra uma candidatura que, afinal, não existia. É, portanto, absolutamente necessário que a Comissão Nacional de Eleições, para além das suas obrigações e responsabilidades, tenha também essa preocupação de comunicação e que não contribua para a criação de confusão nos portugueses, porque essa confusão, obviamente, prejudica sempre a credibilidade das instituições em geral e do processo democrático no seu conjunto. O primeiro ponto sobre o qual gostaria de ouvi-los tem a ver com algo que foi já aflorado na intervenção do Sr. Deputado Pedro Vaz, do PS, não sendo, obviamente, uma responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, é importante conhecer o seu pensamento, nomeadamente quanto à proliferação de leis de âmbito eleitoral e a conveniência ou não, na vossa perspectiva, de um esforço de codificação. Depois, queria também perguntar-vos mais algumas questões. Como encaram a independência institucional da CNE e que medidas defenderiam dentro e fora do órgão para reforçar a sua percepção de neutralidade política e de órgão técnico? E qual a posição que tem relativamente também à composição da Comissão Nacional de Eleições, que, como sabem, inclui um técnico, e ao modo de garantir que essa atividade técnica, essa função técnica, é ela também assegurada de forma isenta e não como correia de transmissão de interesses partidários. Muito obrigado. Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar todos os candidatos e candidatas e agradecer também a vossa disponibilidade para exercer estas funções. Como também já foi dito por vários grupos parlamentares, são da maior importância e o papel da CNE é essencial para garantir que temos eleições livres e justas. Tenho algumas questões, também já foram referidas, preocupações que já apresentámos ainda na audição anterior no ano passado, precisamente no mesmo sentido, a questão do voto dos portugueses no estrangeiro, que tem sido sistematicamente um problema que objetivamente não se tem conseguido resolver e que gera essas assimetrias, termos pessoas que querem exercer o seu voto e que esse voto acaba por não ser contabilizado e, portanto, isso é um problema já para todas as dificuldades que depois existem sequer para a pessoa exercer o seu voto e também nos círculos da imigração vemos o nível da abstenção, que é também preocupante. Perceber o que é que se pode fazer essa matéria, se implicará, no vosso entender, alterações legislativas ou apenas da forma como depois se implementa o processo eleitoral. A outra questão é também a questão da desinformação, que é uma questão que também nos tem preocupado porque vemos todos os dias a aumentar e a desinformação em período eleitoral é apenas a ponta do iceberg da desinformação que em geral está a aumentar. Preocupam-nos também fenómenos que nós temos visto acontecer noutros países de interferência em processos eleitorais através da utilização de redes sociais, ou seja, de que forma for, em alguns casos até depois resultando em anulação e impugnação de processos eleitorais, e acho que devemos olhar para aquilo que está a acontecer noutros sítios e perceber se estamos preparados para lidar com situações semelhantes, e por isso gostaria também de perguntar sobre isso. E, por fim, algo que também já foi referido em algumas das apresentações, mas tem a ver com os próprios meios da Comissão Nacional de Eleições. Se, naturalmente, esta questão é mais dirigida àqueles que são repetentes e, portanto, já têm essa experiência, se consideram que são os suficientes, o que é que se pode fazer para melhorar, para tornar também o processo muito mais expedito. Nós vamos agora ter eleições autárquicas, que são umas eleições muito específicas em termos de
quer dizer, até do próprio número de eleições simultâneas que estão a acontecer, mas que também tem muitas especificidades na dificuldade que existe em fazer depois também um controle de que as regras estão a ser cumpridas, não é? Porque repetem-se sempre os casos de situações ou de quebra de neutralidade por parte de autarcas que estejam a exercer, etc. E devemos depois até as deliberações da CNE que são tomadas e que efetivamente sancionam esse tipo de condutas, mas muitas vezes já depois do facto acontecer, e aí também como é que se pode tentar evitar que essas situações aconteçam, que poderão sempre acontecer, mas que têm que também ter uma resposta quanto mais imediata possível, melhor. E, portanto, são estas as minhas questões e agradecer mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar agora a quem quiser responder ou fazer alguma observação, darei os mesmos 3 minutos para esse efeito. Doutora Teresa Leal Coelho. Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu vou pela ordem das intervenções dos senhores deputados. No que diz respeito ao voto do estrangeiro, já tínhamos levantado esta questão. Efetivamente têm que ser adotadas medidas que agilizem em tempo a garantia do voto no estrangeiro. Já identificámos um conjunto, estamos aliás no âmbito da CNE, no último mandato, ou no mandato que ainda está em curso, estamos precisamente a fazer o levantamento dos obstáculos que têm acontecido. Um deles eu referi há pouco, a questão da celeridade dos correios de proveniência. Portanto, temos algumas mesas de voto que estão em estados cujo correio não é célere e, portanto, há atraso no regresso dos votos às respectivas mesas de voto. Nós já tomámos algumas medidas para tentar agilizar, mas não são suficientes e, de facto, há um trabalho de fundo que tem que ser feito. Sobre esta questão do voto no estrangeiro, há um outro problema, é a falta de informação. A falta de informação dos eleitores no estrangeiro. A falta de informação não só por causa da desinformação, que é muitas vezes levada a cabo por candidaturas e partidos políticos, mas também a desinformação sobre as condições para exercerem o respectivo voto. Muitos eleitores no estrangeiro querem votar por correspondência ou querem votar, e outros querem votar presencialmente, mas não têm informação suficiente. Muitos pedem o voto por correspondência e depois não os pedem e apresentam-se no consulado, na mesa de voto para votar e não podem porque requereram o voto por correspondência. Portanto, tem que haver aqui uma regularização desta situação. Por exemplo, a vizinha Espanha, aquilo que fez foi quem pede voto por correspondência não fica inibido de votar na urna, desde que, obviamente, haja mecanismos de controle. E exatamente porque tinha este problema. Portanto, quanto ao voto no estrangeiro, é necessário, entendo, e isto foi discutido na Comissão Nacional de Eleições, que é preciso, de facto, tomar medidas que venham criar as melhores condições. É evidente que não vou aqui lançar injunções, não me cabe, não é? Os senhores deputados e os senhores deputados é que saberão quais são as melhores medidas. É evidente que estamos disponíveis para pareceres sobre esta matéria. Depois, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Vaz, referiu que há dissensão entre deliberações da CNE
e os serviços da CNE. Bom, é possível que sim, mas a quem compete deliberar são os membros da CNE, não os serviços da CNE. Quem é escrutinado e quem está aqui na presença do Sr. Deputado para ser escrutinado são os membros da CNE e não os serviços da CNE. Depois, por outro lado, há uma doutrina da CNE que não é uma doutrina imperativa, isto é, pode a doutrina da CNE modificar-se em razão da adaptação aos tempos que correm e às condições de contexto na realização de eleições. Muita coisa se modificou. Depois há a doutrina há muita informação. Devo fazer aqui um elogio aos funcionários, aos técnicos da CNE. Desempenham um trabalho extraordinário com grande competência. Isso não quer dizer que tenham a mesma perspectiva na interpretação da lei que têm os membros da CNE, a quem os que temos, nós ainda em relação ao passado, que temos que tomar as decisões. Bom, e como já levei muito tempo nestas duas respostas, quero de qualquer forma também cumprimentar o Sr. Deputado Rui Rocha e referir que as questões relacionadas com a independência da CNE não são postas em causa, estou absolutamente convencido, mas é verdade que matérias relacionadas com sigilo e independência institucional devem ser debatidas e, sobretudo, nesta comissão, para cada vez mais ficar condicionado qualquer abuso de poder, mas julgo que não se tem verificado nenhum abuso de poder no âmbito das deliberações da CNE. Cumprimentar também o Sr. Deputado Paulo Moacho, julgo que já respondi à pergunta relativa à igualdade de oportunidades, que é a questão fundamental nos processos eleitorais. Muito obrigada. Codificação eleitoral, sim. Era uma das perguntas que fizeram. Adaptação das diferentes leis eleitorais, porque elas hoje têm disposições diversas em função das diferentes leis eleitorais. Sim, deve haver um tronco comum tratando as diferentes características de cada uma das leis, é uma das questões que colocaram. Competências na temática da desinformação, sim, particularmente em período eleitoral, porque obviamente se o escopo da CNE é garantir eleições livres e justas, a desinformação é uma prática que torna as eleições não justas e, portanto, acho que está claramente no âmbito do escopo das atribuições da CNE, faltará talvez a sua especificação em concreto, portanto, sim. A doutrina é que é dos tribunais, é a interpretação. É evidente que a CNE é um órgão coletivo, é evidente que não está vinculada às deliberações, às informações dos serviços. As informações dos serviços normalmente respaldam um entendimento consubstanciado ao longo dos anos. É facto também que as leis eleitorais não mudaram desde 2015, pelo menos. As últimas alterações que temos de 2015. Têm carências? Têm. Merecem uma reflexão? Merecem. Garantirmos imparcialidade, neutralidade, independência dos titulares dos cargos públicos nos processos eleitorais, mesmo quando, do ponto de vista subjetivo do sujeito, exerce duplamente a função de candidato ou de titular do cargo político, é um comportamento que lhe é exigível, e obviamente que os governos, que as autarquias, que a administração pública não devem interferir nos processos eleitorais, deve tratar todos por igual, porque à partida dos processos eleitorais todos são iguais, este é o princípio da democracia. E para terminar, uma questão das competências, meios. A CNE tem um perfil adequado de quadro pessoal, é uma entidade que tem uma capacidade os seus quadros são muito eficientes, treinados, capazes, disponíveis. Há limitações de natureza que eu já aqui referi do ponto de vista de autonomia financeira, que deve ser salvaguardada, na minha opinião, e há carências, digamos, logísticas. Mas isso está a ser, com certeza, e continuará a ser tratado com a administração da Assembleia da República, porque é necessário garantir que há as melhores condições para o desempenho das funções.
No quadro geral, são estes os problemas que se colocam e que deixa à consideração dos seus deputados. Votos na imigração, que é um último ponto para terminar, é um problema. De facto, nós temos um regime hoje que é a regra é quem está no estrangeiro vota por correspondência, tem que dizer que não quer votar por correspondência para poder votar presencialmente. Ora bem, compreendemos que isto seja assim hoje, ou poderia ser diferente, mas tem que ser muito tempo antes, por causa do tempo do envio das cartas. Os espanhóis encontraram, de facto, uma solução, porque inverteram a questão e, simultaneamente, permitem o exercício das duas faculdades. É uma boa solução. Há outra questão, e limite, por fim, as garantias de pessoalidade no exercício do direito de voto. Acho que para nós, pelo menos para mim, e penso para o coletivo da CNE, até aqui, é essencial. E, portanto, retirar medidas que discutam qualquer uma, isso cabe aos seus deputados discutir, mas é preciso garantir que há garantir registro de pessoalidade, ou seja, garantirmos que é aquela pessoa que de facto exerce o seu direito de voto, ainda que seja por correspondência, porque, obviamente, nos cidadãos em território nacional, temos o princípio da presença no ato eleitoral que nos garante essa questão, o exercício do voto sem qualquer coação. E para já é isto. Muito obrigado. Dr. Francisco. Vou também responder sinteticamente que o tempo exige e, obviamente, que algumas das questões, nomeadamente se olhar aqui para o Sr. Deputado, obrigam-me a vestir a dupla pele, também como membro da CNE e não apenas como candidato. Mas, ainda à questão, pela sequência, relativamente ao voto dos cidadãos que estão residentes no estrangeiro, há ainda uma outra questão que merece preocupação, que aqui ainda não foi falada, que é a quantidade de votos que foram nulos. Portanto, não apenas a quantidade de pessoas que não teve a oportunidade de votar, ou que não quis votar, pronto, também temos que fazer essa equação, mas fica a nossa percepção que a quantidade de votos nulos não é intencional, porque também pode ser uma forma de eu me manifestar nas urnas, votar, apresentar o meu voto nulo. A nossa convicção é que não foi uma opção, foi, de facto, erro na forma de apresentar o voto. É muito essa percentagem, são muitos votos que são eliminados, portanto, também essa questão merece uma abordagem sobre a forma de fazer chegar a comunicação. Relativamente à desinformação, é um problema... E para que todos saibam, é um problema que a Comissão Nacional de Eleições tem vindo a analisar até com os seus congéneres estrangeiros há mais de 3 anos. Ainda nós não tínhamos a percepção da dimensão do problema interno. Já outros países estavam connosco a refletir sobre ele. É um problema que tem uma grande dificuldade de intervenção, que é a sua natureza difusa. Não é? Porque ela é difusa na causa, é difusa nos efeitos, é difusa no tempo, é difusa nos danos e portanto, nunca sabemos como é que a combatemos, mas isso não significa que se desista dessa intervenção. Relativamente às questões concretas que colocou, isso obrigava-nos a nós, e pode ser uma iniciativa da Comissão, a desafiar a Comissão Nacional de Eleições até posteriormente para um debate nesta questão, mas uma questão lhe posso garantir. O princípio da segurança jurídica tem sido, desde que ele estou na Comissão, um princípio norteador das decisões. Também lhe queria dizer que as próprias decisões do Tribunal Constitucional sobre algumas matérias também alteraram, portanto, a jurisprudência do Tribunal Constitucional também não é estanque. Também lhe dizer-lhe que algumas questões que têm a ver com a integração em determinados conceitos que a lei não só não trata de uma forma muito clara, como depois trata em leis diferentes, que pode trazer confusão, faz com que, às vezes, a interpretação sobre as circunstâncias, se se reparar, provavelmente em muitas dessas decisões que viu diferenças, viu que numa votação anterior a diferença de votos entre o sim e o não foi mínima e depois voltou a ser mínima. Basta alguém mudar a sua alteração ou mudar-se a pessoa para justificar essa questão. Que há uma plena harmonia e confiança nos serviços técnicos jurídicos na Comissão, disso não tenho a dúvida. Relativamente à fotografia do voto, é crime? Está previsto é crime não diretamente, mas essa questão é, e portanto, desde que saiba a causa, e não é a primeira circunstância que é enviada até para o Ministério Público essa sua análise. Portanto, agora, o facto de ser crime não se impede que as pessoas o façam, e também não temos como impedir que as pessoas o façam. Relativamente à codificação, queria dizer o seguinte, é cada vez que todos que dizemos que codificar é preciso, eu tenho a sensação, mas isto aí já é como estudioso do direito, que é uma forma de nunca se alterar a lei, porque sempre que vamos dizer, não, isto agora é com o novo código. Um novo código de um código que nunca houve. Portanto, daqui a 10 anos, estamos aqui todos a dizer, e o que é que eu queria, porquê que eu estou a dizer isto? Porque independentemente da codificação que é necessária, é condição sine qua non que desde já
se altera, nomeadamente, uma lei que foi criada em 2015 e com a referência concreta a dizer esta lei daqui a um ano tem que ser revista e regulamentada. E estamos em 2025. E essa lei cria problemas. Cria problemas porque ela entra em conflito com outras leis que são gerais e em vigor, porque cria conflitos de interpretação até ao nível da jurisprudência, ao nível do Ministério Público. Tem havido diferentes interpretações sobre a mesma e, portanto, se estamos à espera de codificar para resolver esse problema, vamos ter esse problema ad eterno. Portanto, seria bom também que a Assembleia da República pudesse, antes de codificar, resolver essa mesma questão e dentro do tempo que me reserva é o que eu queria dizer. Doutora Rita Andrade. Bem, penso que existe aqui um consenso entre todos os deputados sobre determinadas matérias e há um consenso claro que a Comissão Nacional de Eleições enfrenta hoje desafios exigentes e em constante evolução. Eu vou destacar alguns pontos, talvez não toquem todos, mas penso que já foram sendo esclarecidos e certamente ainda serão mais. Na minha opinião, penso que é de facto imprescindível atualizar os entendimentos e a legislação eleitoral para acompanhar a modernização, as transformações sociais e tecnológicas e o mundo digital em que hoje vivemos. Grande parte do nosso quadro legal foi concebido há várias décadas e não contempla estes fenómenos como, nomeadamente, a influência das redes sociais, a propagação instantânea de desinformação, as campanhas políticas e as comunicações institucionais desenvolvidas no espaço digital em períodos eleitorais e, portanto, eu acho que é urgente, pelo menos, focar-nos em alguns pontos. Em primeiro lugar, eu saliento finalmente podermos materializar a consolidação de um Código Eleitoral único, o que penso que permitiria homogeneizar processos, princípios e regras comuns que existem nos diversos atos eleitorais, modernizar também as ferramentas adotadas nesses mesmos processos, passando ainda para o papel dos meios eletrónicos, harmonizar regras dispersas e eliminar pequenas diferenças entre os textos legais em diferentes atos eleitorais e que não têm cabimento a justificação plausível e, portanto, isto é desejável e facilitaria o entendimento de todos na aplicação da lei. Penso que também seria importante, como um segundo passo, clarificar, de facto, todos estes conceitos que estamos aqui a debater, o da publicidade comercial, o da publicidade institucional, que derivam da tal lei de 2015, a definição de propaganda política e de propaganda eleitoral, numa tentativa de eliminar finalmente estas ambiguidades e que criam, de facto, insegurança jurídica para os candidatos e para os titulares dos cargos públicos. Conforme destacado, à luz de cada caso, as deliberações realizadas em órgão colegial pela Comissão Nacional de Eleições podem, por vezes, conduzir a quem o quiser interpretar dessa forma a aparentes decisões contraditórias, mas que têm sempre um fundo casuístico próprio e que vão de encontro ao que, naquele momento, os membros da Comissão Nacional de Eleições estão a analisar. Considerando ainda que no quadro das competências da CNE desempenhamos de facto um papel vital no esclarecimento do eleitorado e também no fomento da igualdade entre oportunidades de candidaturas, é de facto imperativo encontrar soluções para mitigar o impacto da desinformação, principalmente nos meios digitais e sem comprometer, e esta é a dificuldade, a liberdade de expressão. O que pode ser possível com soluções de plataformas digitais, com uma tentativa de monitorização em tempo real, acessíveis aos eleitores para escrutínio público dessa desinformação e com cooperação, como é evidente, com demais entidades, porque isto não é possível a Comissão Nacional de Eleições fazer sozinha. Finalmente, também não posso deixar de destacar a questão do voto dos portugueses no estrangeiro, tema que foi amplamente referido e abordado e que não é só o facto dos votos não chegarem, mas também, de facto, a ausência do cumprimento dos procedimentos legais, nomeadamente a colocação da fotocópia do cartão de cidadão. Como se costuma dizer, nesta dimensão problemática não há soluções fáceis e se forem ou são uma invenção falaciosa ou vão ser impraticáveis. Por isso, acho que é uma problemática que, sim, tem que ser muito ponderada e acho que o passo inicial e crucial a fazer é identificarmos, na sua origem, junto das comunidades imigrantes, quais os obstáculos concretos que eles enfrentam, quer seja através de inquéritos, quer seja através de contactos com as redes de associações que existem pelo mundo fora, e sem esquecer também ouvir os postos consulares, compreendendo as suas condições administrativas para possíveis soluções. Penso que já respondi à maioria das preocupações. Sim, agradeço-lhe, porque nós vamos ter votações, portanto eu posso ter que terminar, peço imensa desculpa por isso.
E por isso é que eu pedi 3 minutos e ninguém está a cumprir, eu também não quero ser deselegante. E, portanto, nós vamos ter votações, não sei se até já estão agradeço até aos serviços que nos deem a nota do início das votações. Só responde quem quer, não é obrigatório dar... Vou já agora... Sr. Sérgio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser uma vez mais muito breve. Como disse, vou ser uma vez mais muito breve, respeitando, no fundo, esta limitação que temos do ponto de vista do tempo. Mas queria, enfim, já foram respondidas as várias questões que foram sendo colocadas, não queria estar aqui a repetir, mas há aqui duas matérias relativamente às quais queria dizer duas coisas de forma muito telegráfica também. Sublinhar esta preocupação que o Sr. Deputado Pedro Vaz traz. Eu acho que esta preocupação é muito importante, acho que esta preocupação é de facto muito relevante. A doutrina e a consolidação da doutrina da CADA é muito relevante para assegurar a segurança de todo o processo eleitoral, ou seja, quem está fora precisa de saber exatamente com o que é que conta, como é que a CNE interpreta uma determinada... Bom, o que lhe queria dizer, as orientações técnicas da CNE têm sido aprovadas, não tem havido grande dificuldade, nós não temos conseguido, e precisamos de o fazer, voltar a ter as leis eleitorais anotadas e comentadas de maneira a garantir aqui também alguma estabilidade e alguma segurança. Dizer também que na maior parte das situações as deliberações da CNE têm sido tomadas por unanimidade, mas há matérias relativamente às quais efetivamente se coloca esta preocupação. Muito rapidamente, o que é que eu acho que nós podemos fazer para fazer um caminho que nos permita voltar a ter uma doutrina mais consolidada? Em primeiro lugar, e eu disse no início, esta é uma matéria que não tem sido objeto de estudo, de investigação do ponto de vista académico e científico. Precisamos de promover o aprofundamento deste estudo. Temos decisões dos tribunais divergentes, temos atuações do Ministério Público divergente, portanto, precisamos de fazer um caminho de consolidação da interpretação da lei, sobretudo nas matérias mais divergentes e mais controvertidas, não é? E a CNE pode ter aqui um papel, Depois também dizer-lhe, Sr. Deputado, que eu entrei há 3 meses e, portanto, entrei em pleno processo eleitoral e quero dizer que procurei suscitar várias vezes tempo para nós próprios refletirmos e aprofundarmos a nossa reflexão, mas a verdade é que a agenda, em período eleitoral, como deve imaginar, é absolutamente louca e não houve este tempo para nós próprios podermos aprofundar a nossa reflexão relativamente a esta matéria e aprofundar o consenso relativamente a um conjunto de matérias controvertidas. Mas admito, e já foi dito aqui pelos meus colegas, que há algumas questões pontuais relativamente às quais que poderá eventualmente ter que haver um afinamento da própria lei para evitar aqui esta divergência. Mas subscrevo inteiramente a preocupação, a doutrina e a consolidação da doutrina da CADA, clara, transparente, é absolutamente essencial para garantir, de facto, segurança no âmbito do processo eleitoral. A segunda nota tem a ver com os recursos, mesmo para terminar. Como disse no início, nós temos uma equipa profundamente empenhada, muito competente, uma equipa de serviços, nos serviços técnicos muito disponível. Agora, o que acontece é que em período eleitoral e em período de campanha eleitoral nós temos, de facto, um volume de processos, de queixas e de situações absolutamente avassaladora, não é? E, portanto, precisamos de um reforço desta equipa e que não temos tido, porque as instalações não permitem, efetivamente, que se possa completar o mapa de pessoal que a CNE tem neste momento, que são de 26 postos de trabalho, mas neste momento só conseguimos ter 19 porque não temos instalações para poder recrutar o que falta. Ficava por aqui. Muito obrigado. Tem a palavra. Bem, muito rapidamente, voto estrangeiro, relativamente às queixas, acho que há um trabalho que se pode e deve fazer, embora nem todas as competências sejam do âmbito da CNE, mas e utiliza-se muitas vezes em processos aplicados a outras áreas que são a avaliação de caminhos críticos. Ou seja, um caminho crítico vai de um ponto A até um ponto Z e, portanto, perceber todas as interações desse caminho crítico, seja do ponto de vista logístico, seja do ponto de vista de comunicação, perceberem que todos esses pontos de contacto, seja na interação correios, seja a interação eleitor, seja do ponto de vista da comunicação, perceber onde é que há falhas e tentar, naqueles casos que não são os casos do âmbito da CNE, pelo menos alertar as outras entidades para as falhas que estão a ser feitas. Acho que esse diagnóstico também pode ser e deve ser feito, obviamente, e proposto pela própria CNE. Relativamente às questões da jurisprudência, da diferença entre aquilo que são pareceres dos serviços e pareceres
dos membros da CNE. Como deve calcular, deputado Pedro Vaz, eu não vou fazer qualquer comentário, seria deselegante da minha parte, não conhecendo o funcionamento da própria CNE, não estando dentro como membro ainda eleito, seria deselegante da minha parte fazer qualquer tipo de apreciação sobre essa matéria. Relativamente às fotografias, sim, há uma lei que determina essa questão. A grande dificuldade aqui, que está preso também com o tema dos meios, que foi muito bem levantado aqui pelo deputado Moacho, é muito complicado. Com a disseminação de informação através, sobretudo, das plataformas digitais, é muito complicado haver um controle total sobre estas situações, mas deve haver meios, tendo em conta que se está a incumprir com uma lei, para conseguir identificar e levar à letra da lei as pessoas que assim prevariquem. Vamos conseguir todos? Impossível, posso-lhe garantir isso. Temos que tentar o melhor para conseguir que isso seja combatido? Com certeza que sim. Mas, obviamente, tem que haver também um bom senso de perceber, todos nós mexemos com redes sociais e com plataformas digitais e percebemos o complicado que é fechar uma porta e depois logo ao lado está a outra aberta em simultâneo. Relativamente à comunicação, o deputado Rui Rocha levantou e eu acho que dentro daquilo que eu expliquei, ou que eu disse aqui, que é muito importante garantir a confiança nas instituições democráticas, também é fundamental que a CNE, quando comunica para o público, comunique com solidez, com clareza, com transparência e evitando erros que são humanos e que podem acontecer e que, se assim acontecerem, devem ser admitidos e que devem ser, obviamente, logo retificados dentro do possível. Erros vão acontecer sempre, nós somos seres humanos, vai acontecer. Agora, como é óbvio, para garantir que há confiança num órgão tão fundamental, que é o garante de que há eleições justas, deve ser importante que essa comunicação seja sólida. Relativamente à independência da CNE, olha, eu acho que neste caso o grupo parlamentar do CDS dá um bom exemplo, porque se nomeia uma pessoa que inclusivamente não tem grande histórico partidário, nem tem grandes cargos do ponto de vista público, isto significa que o CDS até está, neste caso em particular, a indicar uma pessoa pelas suas competências técnicas, pela sua capacidade de análise, sobretudo, do fenómeno dos meios e do marketing e das campanhas, e, portanto, acho que o grupo parlamentar do CDS, inclusivamente, e isto não é... Calma, não me acusem de fazer aquilo precisamente que estou a dizer, mas é um bom exemplo daquilo que se deve ser a distância entre aquilo que é a visão partidária, a doutrina e aquilo que são as competências técnicas e a independência que se pretende da CNE. Relativamente aos meios, aquilo que posso fazer é, mais uma vez, não é uma promessa, é pelo menos garantir o meu empenho no sentido de, se eu, no âmbito das minhas funções, com a ajuda dos meus colegas, determinarmos que há uma ausência de meios, como foi aqui, acabei de ouvir, e que me deixa preocupado como cidadão, se não há uma adequação de meios para garantir que haja um controle efetivo, para que se evite, porque, no fundo, grande parte do trabalho da CNE não deve ser só controlar e executar eventuais sanções sobre situações que aconteçam. Deve ser também um trabalho preventivo. Deve ser também um trabalho de informação dos cidadãos e de fazer crer aos cidadãos que um processo eleitoral quer-se o mais limpo, entre aspas, possível, e que eles têm um papel determinante nisso. E, portanto, como tal, essa prevenção tem que ser assegurada também pelos meios, não só com prevenção e de controle. Se não existirem meios que eu considere, ou que os membros desta comissão, se for eleita, não considerem que sejam suficientes, obviamente, nós fazermos o possível e através de relatórios e através dos meios próprios terá mesmo de terminar a necessidade dessas melhorias de meios. Muito obrigado. Obrigada. Sr. André João Vemans. Obrigado, Sr. Presidente. Não vou tentar responder a todas, que nisso seria impossível dentro dos 3 minutos, mesmo de 5 minutos. Só muito rapidamente, a independência e neutralidade da Comissão Nacional de Eleições, como as regras da composição, penso que estão sempre garantidas. As questões levantadas sobre questões de problemas de comunicação, penso que não se estão a referir ao último mandato. Voto estrangeiro dos cidadãos recenseados no estrangeiro, não é diferente do voto estrangeiro, eventualmente. Há as 2 questões aqui levantadas, o dos Correios. Não é de facto a Comissão Nacional de Eleições, mas com todo o respeito também e admiração pelo trabalho do SGMI, que tem parte disso, e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A partir do momento em que sai das fronteiras portuguesas, o Correio passou a estar dependendo dos outros. Temos que, não estou com isto a dizer que não há solução, tem que se pensar em soluções, obviamente.
Existe a informação que temos, entre outras coisas, é que há mais facilmente a tendência de mudança de morada que não é registada atempadamente e por isso o correio vai para moradas que já não correspondem e por isso é devolvido e não tem. Aquelas soluções de, por defeito de ser o voto postal e não poderem votar presencialmente, alterar isso, que já foi falado pelo Dr. Fernando Silva, parece-me ser umas boas indicações, mas obviamente caberá aos legisladores e não à Comissão Nacional de Eleições. A parte do voto nulo, falta de documentação, como o Dr. Fernando Silva disse, pensamos que é essencialmente falta de informação. Já tinha sido identificado na Comissão Nacional anterior àquela em que eu agora estou, na 17ª. Foi levantado o estudo. A ideia era, obviamente, tentar fazer um processo de divulgação nas próximas legislativas, só que as próximas legislativas foram agora em 25 e com muitos poucos dias de antecedência foi impossível fazer uma divulgação atempadamente para isso. Penso que é quase tudo a questão de desinformação e de interferência. A Comissão Nacional de Eleições, que também estou convencido tem algumas e tem competências no assunto, e depois na questão da interferência, não no vazio, mas em conjugação, e tem feito sempre esse trabalho com outras entidades portuguesas, cibersegurança, investigação, polícia judiciária, etc. Tem partilhado informação e está sempre nesse processo de tentar perceber que problemas é que possam acontecer e vou terminar para garantir que é menos de 2, 3 minutos. Muitíssimo obrigada. Eu vou só despedir-me, desejar as maiores felicidades a todos no exercício do cargo que tenho quase toda a certeza que vão ser eleitos. Fiquei contente de deixar só a nota de que estou certa e convicta que todos os que estão aqui vão exercer esse cargo com toda a imparcialidade, toda a isenção, contrariando um bocadinho a ideia, quer independentemente de terem já tido percursos partidários ou não, de serem afiliados em partidos ou não. A questão não é essa, a questão é o facto de as pessoas conseguem, apesar disso, conseguem ser independentes e tenho a certeza que o são. E, portanto, desejar-vos as maiores felicidades neste cargo e que, de facto, esses desafios que nos colocaram aqui e que são muitíssimo pertinentes, quer em relação à desinformação, quer em relação ao voto no estrangeiro, quer em relação à revisão de algumas leis já um bocadinho obsoletas que regem todo o nosso sistema eleitoral. Nós também daqui estamos disponíveis para nos fazerem as propostas, que são livres de nos enviarem propostas de alteração à lei ou de novas leis e que é uma ajuda, não é? Contamos com todos os cidadãos para esse efeito. E também com estes órgãos acrescidamente, porque de facto estão dentro dos assuntos e têm contacto com estas matérias. Votos das maiores felicidades e boa eleição para amanhã e um bom resto de dia. Muito obrigada.